bom dia, gente. Bom dia, excepcional dia pra vocês. Mais um cafezinho aqui, mais uma live. Tamo junto. Deixa eu ajeitar meu celular aqui. Ótimo café, ótimo dia pra vocês. Hoje vai entrar comigo um convidado especial aqui. Mais um convidado especial. Todos os meus convidados são especiais, né? São demais. Ai, ai. Esperar o povo acordar, né? Ver se alguém entra aí hoje. Ver se o pessoal entra pra participar hoje dessa live. Ó, o Matheus tá aí. Bom dia. Bem-vindo, Matheus. Ai, ai. Tamo junto. Mais um dia. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira. Como é que tá o clima aí? Calor, frio? De onde você fala aí? Escreve aí a cidade e a temperatura que tá aí, o clima. Tô limpando meus óculos aqui pra eu poder colocar. Deus abençoe você. Tamo junto. Tá frio? O Matheus tá falando que tá frio. Tá frio aonde? Que cidade aí que você tá? O pessoal que tá assistindo a gente saber. Muita chuva aqui na Bahia. Ele tá na Bahia, ó. Baiano. Isso aí. Muita chuva. Aí quando chove na Bahia, chove pra valer, né? Não é aquela chuvinha, né? Garoa igual São Paulo, não. Feira de Santana. Isso aí. Beleza. Que ótimo. Top demais. Meu convidado vai entrar daqui 5 minutinhos. Enquanto isso, eu queria conversar com vocês um pouco. Falar um pouquinho sobre um projeto que eu tô trabalhando aí. Lá no YouTube. Não sei quantos aqui já me se inscreveram no meu canal no YouTube. Mas eu queria participar para vocês que eu tô gravando o audiobook dessa versão da Bíblia. Que não tem em nenhum aplicativo o audiobook dessa Bíblia nessa versão King James 1611. Então, para vocês que estão nos acompanhando, nós estamos lendo o livro de Provérbios aqui, né? Hoje nós vamos ler o capítulo 18 e eu já gravei 6 capítulos de audiobook desse livro de Provérbios. Já subi 5 capítulos, hoje eu subi mais 2 e tem o 6º aqui para me subir ainda. Então vou subir o 6º capítulo e a cada 2, 3 capítulos eu vou fazer um vídeo de códigos que eu peguei desses capítulos na sequência, né? Então, eu concluí hoje capítulo 4, aliás, capítulo 5 e capítulo 6. Não, 4, 5 e 6. Eu fiz 3 capítulos hoje do audiobook e assim que eu terminar de subir o capítulo 6 lá no canal do YouTube, que eu estou no processo aqui, tava fazendo, né? Então não deu tempo eu subir. Então depois que terminar a live aqui eu vou subir o capítulo 6 e vou fazer um vídeo falando dos códigos que eu peguei no capítulo 4, 5 e 6 de Provérbios. Aí eu vou jogar o vídeo também ainda hoje lá no meu canal do YouTube. Tá numa playlist minha chamada Audiobook Provérbios. Beleza? Convido vocês a estarem passando por lá e quem sabe ouvindo, né? Porque às vezes a gente vai no carro, a gente quer ouvir uma coisa boa, agradável, uma coisa que traz, quer ouvir palavras que trazem crescimento, edificação, e não existe nada melhor do que o livro de Provérbios. Depois eu vou gravar Eclesiastes, que ontem eu ouvi Eclesiastes, eu ouvi no audiobook completo, são 12 capítulos Eclesiastes, eu ouvi ontem devido a um desafio, né, que eu tive.
de uma masterclass que eu estava fazendo e eu gostei muito de Eclesiastes também. Nossa, mas eu ouvi na linguagem de hoje, né? Não sei como tá nessa linguagem, deve estar top também. Então, depois de Provérbios, eu vou fazer Eclesiastes. Fechou? E aí depois vamos ver os próximos livros que eu posso fazer. Tô pensando em fazer também algum audiobook de livros que eu tô lendo, né? Como esse daqui, ó, que eu li um capítulo ontem. Quem pensa enriquece o legado. Gente, olha só, enquanto meu convidado entra, olha só o que diz o capítulo 12 desse livro. O 10º passo rumo à riqueza. Vai falar de sexualidade, carisma e criatividade. Só para vocês terem um gostinho assim, carisma. O mundo é governado pelas emoções humanas e são elas que estabelecem o destino da civilização. As pessoas são mais influenciadas por sentimentos do que pela razão. Sua criatividade é acionada inteiramente pelas emoções e não pela razão fria. A mente humana responde a estímulos pelos quais pode ser agitada de tal forma que assume características como entusiasmo, imaginação criativa e desejo intenso. Os estímulos aos quais a mente responde mais livremente são, vou falar de 10 estímulos aqui que a mente mais responde nesses sentidos aqui nessas características de entusiasmo, imaginação criativa e desejo intenso. Olha só. Primeiro estímulo que a mente mais responde é desejo de expressão sexual. Olha só que coisa forte. Segundo, amor. Terceiro, desejo ardente de fama, poder ou ganho financeiro, dinheiro. Então, primeiro vem sexo, depois amor, depois dinheiro, nesta ordem. Quarto, música. Quinto, amizade próxima ou admiração. Sexto, uma aliança de mastermind baseada na harmonia de duas ou mais pessoas que se aliam para o avanço. Olha que coisa boa. Sétimo, sofrimento em comum, como o que acomete pessoas que são perseguidas. 8. Autossugestão. 9. Medo. 10. Álcool e drogas. Então esses são os 10 estímulos que normalmente acomete a mente humana. Quero frisar os 3 primeiros aqui que são chocantes, que as pessoas nem lembram disso, né? O primeiro é desejo de expressão sexual. Desejo de expressão sexual. O segundo é amor. E o terceiro, desejo ardente de fama, poder ou ganho financeiro, ou seja, dinheiro. Então é sexo, amor e dinheiro são os 3 primeiros. Gente, entrou meu convidado. Meu convidado é um amigo novo também. Eu não tenho muita intimidade com ele não, mas vamos conversar, vamos conhecer melhor agora. E aí, meu querido, bom dia. Bom dia, paz, tudo bem? Como é que você Ah, tá, pastor Gilmar? tô ótimo, e você? Tudo bem, me perdoa aí porque eu tive que fazer. Nós estamos indo para Bragança Paulista aqui, fazendo uma viagem Aham, e eu estava terminando de colocar as coisas dentro do carro. certo. Seja Nós estamos bem-vindo. aqui, bom dia a todos, né? Bom dia. Eu, eu, eu queria que você ficasse bem à vontade. Eu posso te chamar de Assad? Você pode me chamar de Julimar também. Fique tranquilo, viu? Amém. A nossa live aqui da manhã está sendo no sentido de mastermind e a gente está fazendo um bate-papo com os amigos. Você é um amigo que eu tenho há pouco tempo, conheço muito pouco, e eu vou voltar a bater esse papo com você para conhecer um pouco mais de você e assim também os meus amigos que estão conosco aqui. Tá dando uma travada lá o internet dele, que ele tá no 4G. Deixa eu ver o que que o pessoal escreveu aqui ontem eu estava lendo. Bom dia, Renata.
bom dia, seja bem-vinda. Gente, se vai ser possível fazer uma live. Saiu. Vamos ver se ele chama de novo, né? Se ele entra e chama de novo. Mas, como eu estava falando aqui, se você não leu esse livro ainda, Quem Pensa Enriquece, é top demais. Eu tô com esse aqui, O Legado, mas existem outras versões. Essa é a edição atualizada e comentada pela Fundação Napoleão Hill para o século XXI. Top demais, hein? Top demais. Olha quanto que eu paguei nesse livro aqui, ó. R$ 50 numa livraria do aeroporto. Porque na hora eu precisava comprar e eu tive que comprar. Bom dia. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, Alex. Bom dia. Bom dia, tamo junto. Vamos ver se eu consigo falar com meu amigo aqui. Ele tá dirigindo, tá no 4G. Pode ser que ele não consiga ter uma boa Oi, conexão. Opa, caiu. caiu a conexão. Caiu a Em nome de conexão. Jesus, não vai cair mais essa conexão. Não vai, não. Se apresente aí para o nosso povo, que a gente tá online aqui, as pessoas vão entrando e a gente vai conversando enquanto isso. Bom, bom dia, né? Como eu já disse a todos. Bom, eu sou o pastor Adolfo Assad, da Lagoinha, São Paulo. Aliás, foi o local onde nós tivemos o prazer de se conhecer, né, Julimar? Sim, E, bom, como ministério, eu sou pastor já há 22 anos e meio, né? A gente se converteu com 31 anos, começou a nossa caminhada cristã, ficamos 2 anos na igreja quadrangular, foi onde nós tivemos o um encontro com Cristo. opa, vai cair de novo a internet dele. Mas não tem problema não. Depois a gente volta a ouvir ele. E aí, como é que tá o dia de vocês? Que vocês estejam bem. Tivemos uma mastermind ontem, uma masterclass ontem com o Marcelo Cardoso. Foi top demais, né? A Renata tava, o Matheus não pôde estar devido. Gente, foi muito bom mesmo, né? O Marcelo tem uma energia, né, assim, de falar, de transmitir, e é top demais, né? O jeito que ele fala, o jeito que ele interpela o assunto, assim, e não tem como você não ficar vidrado e querendo mais, né? Não tem como, mano. O cara é bom, o cara é fera. E assim, ele não tá nas redes sociais como nós estamos, né? Ele é empresário, então ele não tem, talvez não tenha o tempo hábil ou preciso para ficar nas redes sociais o tempo todo. Ele voltou aqui, vamos ver se entra agora. Vamos ver se fica fixo essa internet dele. Ele está indo a uma viagem. Opa, voltou. Desculpa estar atrapalhando. Você quer deixar para outro dia? Você que sabe. Opa, tá ruim. Caiu, vai cair de novo. Vai cair de novo. A conexão dele não tá legal porque ele tá no trânsito. E dependendo do tempo, do clima, que aqui em São Paulo tá meio fechado, né? O tempo de manhã das ondas de internet, de celular e tudo mais. O Alex tá falando que viu a bio do Marcelo. Bacana, muito bom, isso aí. É do Marcelo Cardoso, né? Você tá falando, né? Isso aí. Então, e assim, a gente se conheceu na mentoria do Felipe Fernandes, né? E há um grupo que a gente tem do pessoal da mentoria. Eu tô vendo a possibilidade de você entrar nesse grupo lá, viu, Alex? O pessoal tá. A gente tá vendo se abre para pessoas que não fizeram ainda a mentoria, né? Porque a gente só tem lá dentro desse grupo, a gente chama de Smart Mindset.
Smart é uma ferramenta que tem dentro da mentoria, é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer conexões, né? E, e aí nós criamos o nome do grupo Smart Mindset, ou seja, uma ferramenta de conexões com mudanças de pensamentos. Ficou top demais o grupo. O pessoal se interage bastante, a gente marca aulas, a gente marca bate-papo, a gente troca ideias. Não tem coisa melhor do que a gente trocar ideias assim, que tragam crescimento pessoal, principalmente pessoal, né? Porque o autoconhecimento é algo que traz um crescimento pessoal, né? E o desenvolvimento pessoal, ele só ocorre com contatos, com pessoas. Não tem como você ter um desenvolvimento pessoal ou fazer um desenvolvimento pessoal sem você se conectar com pessoas, né? Com ensinamento, com aprendizado, com leitura, né? Com escrita, com fala e com vídeo. Não tem como. Tem que acontecer dessa forma, né? Então, eu acho que não vai ser possível eu fazer a live hoje com o Assad, o pastor Adolfo Assad. Ele é da Lagoinha, São Paulo, aqui em São Paulo, a igreja que eu frequento, e ele está em viagem. Eu vou ter que marcar outro dia com ele, mas não tem problema. Vamos continuar aqui. Quem sabe o Alex não entra com a gente aí? Vamos tentar mais uma vez. Ele chamou aqui. Vamos tentar mais uma vez para ver se a internet dele entra. Fica fixa, né? E ainda teremos a leitura do nosso capítulo 18 de Provérbios, hein, gente? Voltou. Seja muito bem-vindo, viu? Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu também. Eu parei aqui embaixo de um posto, minha esposa está abastecendo o carro e a conexão estava ruim mesmo. Vamos ver se agora a gente consegue manter essa conexão. Vamos lá. Até onde você me ouviu? Eu ouvi até você falar que se converteu na igreja do Evangelho Quadrangular, isso. É isso aí. Aí nós ficamos lá por 2 anos, né? Foi lá que eu tive um encontro, fui batizado e foi uma experiência maravilhosa. Foi uma experiência familiar, junto com os meus pais, foi maravilhoso. E aí eu acabei indo por causa de uma reunião que chamava AREP. Não sei se você já ouviu falar, que é a Associação Renascer dos Empresários Evangélicos, que é uma área que eu atuo bastante, né? Porque hoje eu faço parte, eu atuo na área imobiliária, né? Hoje eu sou docente da Universidade Secov, a gente dá aula lá para corretor de imóveis, para formação, a gente faz parte da diretoria de uma rede de imobiliária Secov, já estou há 32 anos no mercado imobiliário, e aí eu queria unir a minha vida profissional, né, entender um pouco como é que eu poderia conectar a minha vida profissional e minha vida espiritual. E lá eles tinham um ministério que chama-se AREP, comecei a me identificar, comecei a participar das reuniões, e aí acabei entrando no ministério, onde eu fiquei por 21 anos lá, né? E por lá eu depois fui passando por todas as etapas, né? Formando como oficial lá, diácono, presbítero, até a formação de pastor. A gente pastoreou em algumas igrejas e Tatuapé, aqui na Vila Carrão, que eu sou da Zona Leste, né? Sim. E aí a gente, na Penha, e aí a gente chegou há 1 ano e 4 meses na Lagoinha de São Paulo. A Lagoinha de São Paulo é uma igreja nova em São Paulo, né? Que tem hoje 2 anos e 3 meses, né? Mais ou menos. Sim. E aí a gente veio e estamos já há 1 ano e 4 meses na Lagoinha de São Paulo. Um pouquinho da minha vida ministerial, né? E minha vida profissional, como eu falei, sou coach também, né? Agora sim, todo mundo virou coach, né? Na realidade, essa história de coach na minha vida, ela já há um bom tempo, né? Isso já... o primeiro curso que eu fiz de coach foi lá no próprio Secov, né? Isso há 12, 13 anos atrás.
E Uhum. hoje a gente é diretor comercial numa construtora imobiliária. E então a gente está sempre trabalhando, tem o lado profissional e tem a vida ministerial, mas é um estudioso também do comportamento humano, da pessoal, né? Porque a gente lida com pessoas, né, Julimar? Então a gente precisa ter essa capacidade de estar entendendo e estudando o comportamento humano que a cada tempo vai se adaptando, né, às Sim. modificações, às tecnologias. Um pouquinho Uhum. aí, resumidamente. Com certeza, com certeza. Bem-vindo ao nosso café da manhã aqui. Eu comecei esse projeto aqui a partir de uma mentoria que eu fiz, não é de coach. Apesar do que a pessoa que deu a mentoria para a gente também tem formação de coach, ele mora na Alemanha e é pastor também. E a gente a gente fez essa mentoria e está integrado num outro projeto com ele, de ele lançar a gente também como mentores. Então nós estamos. Eu comecei a fazer live a partir de um desafio dessa mentoria. E aí eu tomei gosto pela coisa e a gente continua fazendo, criei esse projeto de café da manhã. E o projeto de estar conversando, de estar tendo contato, de estar tendo comunhão com pessoas, né? E ao mesmo tempo focado no equilíbrio, né, da triunidade do ser humano, que é o corpo, a alma e o espírito. Não existe coisa melhor do que você ter esse equilíbrio, porque não adianta você cuidar de um e deixar o outro largado, né? Exatamente, concordo. Tem E tudo a é, ver. Eu gosto também de. Você falou alma, corpo e espírito, né? Eu sou um adepto à atividade física. Hoje eu tenho 55 anos, mas eu vejo que lá atrás, né? É impressionante como lá atrás você falar em atividade física, eu passei muito por isso, né? No Ministério que a gente atuava, eu sempre gostei de fazer musculação, gostei de pedalar, sempre gostei de atividade física, né? E a gente tinha essa coisa do corpo, né? De fazer uma atividade sempre com equilíbrio, né? Sempre o uhum, equilíbrio. Mas, uhum, assim, existe um pré-conceito, né? pré. De você trabalhar o corpo também. Mas eu acho que, como você disse, tudo caminha junto, porque se o nosso corpo é o nosso templo do Espírito Santo, ele tem que ser bem cuidado, né? Na Uhum, alimentação, na atividade física. Então é uma coisa que hoje não, né? Hoje a gente vê, inclusive, grandes homens, né, do meio cristão, que tem êxito na atividade física em vários setores, mas eu vejo como é importante nós realmente termos esse equilíbrio, né, uhum. Julimar, nesse sentido, né? Sim, porque se você não cuida da sua casa normalmente, as pessoas cuidam das suas casas, né? Chegam em casa, ou você paga uma empregada para manter ela organizada e limpa, ou você mesmo, né? O casal mesmo vai, cuida, organiza tudo, faz uma limpeza, não deixa a louça suja e assim vai. A mesma coisa na nossa casa, nós temos que cuidar do nosso corpo. Se a gente não cuidar, né? O que vai acontecer? Ele vai durar menos do que ele poderia durar. E na parte espiritual, a gente está lendo o livro de Provérbios. Eu sei que você não vai conseguir ler aí, mas você pode ouvir. Eu vou ler o capítulo 18 de Provérbios aqui. Eu vou pegar aqui a Bíblia assim, dá assim. Dá sim? Ah, você está parado, né? A minha esposa está dirigindo e eu tô Ah, aqui do tá. lado. Ah, tá. Beleza. Ainda bem que tem as Minha esposas, esposa né? minha esposa é tabeliana, né? Ela cuida de um cartório perto aqui de Bragança Paulista, né? Aham, E mesmo hoje sendo feriado em São Paulo, lá não é. E aham. eu costumo ir com ela uma vez por semana, tá com ela no cartório, né? Depois volto para São Paulo, fico fazendo as minhas atividades aqui, né? E Certo. aí hoje é feriado em São Paulo, né? Um feriado meio repentino, mas eu tô aqui do lado, posso acompanhar sim. Deixa eu abrir aqui. Então abre Provérbios aí. 18, né? Isso. Enquanto você abre, eu vou mandar Tá. aqui 5 aviãozinhos ou 10 aviãozinhos aqui para amigos que podem tomar café conosco. Então, se você quiser fazer isso, você que está aí acompanhando a nossa live, Vou quiser mandar também. mandar 10 aviãozinhos aí para 10 amigos, eu tenho alguns amigos online aqui,
Inclusive o meu mentor aqui da mentoria, o Felipe Fernandes, está online, ó. Eu vou mandar para ele. Legal, hein? Às vezes ele entra aqui na live. Outro dia ele entrou aqui na live, falou uma frase tremenda aqui de mim, que eu sou um grande homem de Deus, ia mandar um livro para mim colocar aqui no fundo, que eu sempre exponho algum livro aqui. Você tem algum livro, pastor? Atualmente eu tô lendo esse aqui, ó. Vou até pegar. Do Diga Augusto aí. Cury. Olha, Augusto Cury é bom demais, rapaz. Dá dica aí para nós, velho. Maravilhoso. Esse aqui, ó. Eu já tô até com o caderno aqui, ó. É o novo do Augusto Cury? Não. É o homem mais inteligente da história. Ele tá falando bastante sobre a liderança, né? Uhum. De Jesus Cristo. E como foi a conversão dele, né? O encontro dele, né? Como um homem que é um filósofo, um estudioso, né? Um psicanálise. E como ele era ateu, né? E teve um encontro, ele começou a estudar o comportamento de Cristo, e aí ele teve uma conversão, ele teve um encontro com Cristo, e quando ele viu a personalidade dele, ele ficou espantado, né? Com a capacidade que Cristo tinha na gestão das emoções, na gestão de pessoas, e é maravilhoso. Eu estou lendo ele e eu recomendo. Porque ele você sabe, Augusto Cury é um dos escritores mais lidos do mundo hoje, né? E ele fala muito sobre a gestão realmente de nós, das emoções, né? Que é algo que tem atingido muitas pessoas hoje em dia, né? Ele fala que, inclusive, que é uma tendência... Eu acabei de dar uma dica aqui, que é esse livro aqui que eu tô lendo, ó, Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. E no capítulo 12 ele fala sobre 10 estímulos que a nossa mente mais responde. Entre os 10, os 3 primeiros é sexo, amor, dinheiro. Certo. Olha só. Mas vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia. Esse aqui é o livro dos livros. Não tem como a gente não ler. Independente de sua religião, né? Eu acho que a maioria, 99% das religiões estão fundamentadas nesse livro aqui. Ou seja, os livros que elas possuem para seguirem nasceram desse livro aqui, que é a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Bom, manual dos manuais, de todos os manuais, né? Manual de todos os manuais. Não tem como deixar de ler. E se você não lê, eu te indico a leitura, porque faz muito bem para a alma, para o corpo e para o espírito. Vamos ler Provérbios 18. Vamos lá. Eu vou ler os versos ímpares e você lê os pares, pode ser? Pode. O pessoal que está com a gente aí pode acompanhar também. Vamos lá. Eu só vou escrever aqui, porque pode ser que entre alguém depois e não sabe o que nós estamos lendo. Vou escrever aqui Provérbios 18. E vou fixar o comentário. Enquanto isso, queria te agradecer por estar conosco, por essa participação aqui. Está sendo muito top. Muito obrigado, viu? Imagina. Eu que me sinto honrado aí, porque assim apareceu o pastor Cícero aí também. E assim como a gente teve uma conexão muito rápido, né? Eu creio que essa conexão já também está acontecendo. Quando eu te vi lá na Lagoinha, no meu espírito eu sabia que isso ia acontecer rapidamente. Amém, isso aí, tamo junto. Vamos lá. Provérbios 18. Bem-vindo, Wilson, que entrou aí, Cícero, que entrou. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, tá? Manda 5 aviãozinhos aí para 5 amigos que vocês gostariam de estar aqui, se estivesse aqui conosco. Por gentileza, eu estou convidando para a minha mesa, para o nosso café, tá bom? Vamos lá. O homem que se isola busca seu próprio desejo, procurou e intermediou com toda a sabedoria. Você está usando a versão qual? NVI? Não, eu estou usando a versão King James 1611. Tá, minha versão é outra, mas vamos lá. Pode ser, tranquilo, vai lá. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Quando vier o perverso, vem também o desprezo, e com a ignominia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes.
Não é bom aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo em juízo. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca de um tolo é a sua destruição, e os seus lábios são o laço da sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, e como a muralha alta é a sua própria presunção. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do prudente adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Aquele que é o primeiro em sua própria causa parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. Pelo lançar da sorte, cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte, e suas contendas são como as barras de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre usa súplicas, mas o rico responde com dureza. O homem, quem tem muitos amigos, sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Olha, que lindo, hein? Eu queria frisar 2 versículos, você também pode frisar 1 ou 2 aí, fica a seu critério. Eu queria frisar o 16 e o 21. O 16, aliás, é isso mesmo. Perdão, 17. 17 e 21. Aquele que é o primeiro, perdão, é o 15 que eu quero frisar. O coração do prudente adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. E o 21 é: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Frise aí para nós. Muito bom. O 14, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Olha aí, na minha versão tá assim, ó: o espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas o espírito ferido, quem o suportará? O 9, quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Nossa, a gente está aqui em um aprendizado terrível e tremendo desse livro de Provérbios, que é o livro dos códigos, o livro da sabedoria, né? E não tem como a gente não tem como todos os dias a gente não ser alimentado com palavras, né? E eu vejo que vocês acordaram bem cedo, assim também eu faço todos os dias, independente de ir ou não ir trabalhar, eu acordo todo dia cedo. E a gente tem falado aqui todos os dias que a primeira menção é o que vai determinar o nosso dia, né? E não tem como você não ter a primeira menção de palavras sábias, palavras que trazem crescimento, que trazem cura do espírito. Olha que você pode ler, você leu aqui um versículo que diz que o espírito, ele pode ficar doente. Pensou nisso? Não, e é justamente o que eu estava falando lá
se tem uma coisa que tem feito a maior doença, né, que também é uma doença invisível, são a do espírito, né? E levando um pouco por aquilo que que estou lendo, né? E eu gosto muito do Augusto Cury, ele fala que o homem ele está sofrendo da síndrome do pensamento acelerado. Uhum. As pessoas elas estão vivendo essa euforia porque ao mesmo tempo que nós temos muitas informações, né? A nossa mente ela vai absorvendo isso e ela começa a entrar em parafuso, porque é muita informação, né? Então, Sim. assim, e ela acaba criando essa ansiedade, né? Que a ansiedade é a porta para todas as doenças emocionais. Tudo começa com a ansiedade. Então, o homem, ele fica tão desesperado em realizar, em fazer as coisas, que ele é doente, fica acometido de uma doença emocional, e ele fala que a tendência é de cada 2 pessoas, uma desenvolver algum transtorno, né, no espírito, na sua alma, justamente por causa disso, né, desespero, né, por coisas, né, então Sim. é uma coisa que adoece a alma do homem, né, nos dias de hoje. Com certeza. E aí Com certeza. o homem fica insuportável, né? Porque ele fala, quem eu pode suportar, né? Porque você vê que as relações humanas, né? Que é bíblico também, diria que nos últimos tempos ia ficar muito difícil. O relacionamento entre pais e filhos, entre homem e mulher, entre o próximo, semelhante, é o que nós vemos hoje, né, pastor Gilimar? Uhum. Com certeza, é isso mesmo. E o mais interessante é que o versículo que eu diz é que o coração do prudente ele adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca conhecimento. O mais importante e interessante a gente saber também é que nós não podemos ficar só na questão de adquirir ou ficar satisfeito com o que você já sabe, né? Você deve sempre entender que você precisa buscar muito mais conhecimento. E eu estou feliz que eu estou conversando com uma pessoa que é conhecedora e busca conhecimento, como você está falando que você está lendo um livro. E vocês que estão nos vendo, vocês estão lendo algum livro? Vocês leem pelo menos a Bíblia? Coloca aí. Que livro você está lendo? Ou que livro você lê? Porque assim, não tem como a gente viver sem conhecimento. O mais importante é a gente saber dosar este conhecimento e não deixar nossa mente ficar obesa. Ou saber administrar as entradas e as saídas do nosso cérebro. Porque isso é que mais importa, né? Você saber dosar a entrada, ou seja, deixar menos entradas e mais saídas. Você tem falado o que você está aprendendo? Você tem transmitido para alguém aquilo que você está absorvendo de conhecimento? Se não, está na hora de você fazer isso, porque você aprende mais ensinando do que estudando. É ou não é, pastor? Porque na realidade nós somos, né, o que nós ouvimos, o que nós vemos e o que nós falamos. E o que nós falamos é o que está dentro do nosso coração. Então, assim, se eu não me alimentar, me abastecer de conhecimento, porque Provérbios 23:7 fala que nós somos aquilo que nós nos imaginamos na nossa alma. E a nossa alma, ela é feita daquilo que nós ouvimos, vemos e nos alimentamos. Então, assim, o conhecimento é algo que tem que ser um desejo contínuo, né? Eu sou sedento, assim. Tenho uma palestra, tenho um treinamento, eu estou sempre participando. Você vê, por exemplo, na minha área imobiliária, né? Eu lido muito com o corretor de imóveis e como o mercado imobiliário ele vai se adaptando, né? Uhum. Comportamento, as necessidades. E eu vejo como as pessoas elas acham que porque elas têm um determinado número de tempo, que elas não precisam mais do conhecimento, ou se aprimorar mais, ou ler um livro. Eu acho que uma pessoa que ela não tiver essa dinâmica hoje de buscar o conhecimento e a reciclagem, a renovação, assim como a águia, né? Eu gosto muito da história da águia, né, professor Gilmar? Sim. Que a águia, o estudo da águia que a Bíblia fala lá em Isaías 40:31, é muito forte porque a águia,
é uma das aves que ela tem maior longevidade. Mas só que ela pode durar até 70 anos, mas no meio do percurso ela tem que tomar uma decisão. Quando ela tem 35 para 40 anos, ela já está velha, o bico dela já encurvou-se, né? As unhas dela já estão Opa, deu uma travada devido ao 3G ou 4G que ele tá. Ah, tá me ouvindo aí? Ou ela se Agora. exclui, né? Ela vai para um pico alto, onde ela fica sozinha, ela com ela, e aí ela busca uma rocha, e aí ela começa um processo de renovação. Primeira coisa que ela faz, ela começa a bater o bico na rocha até quebrar. Sim. E aí ela tem que esperar. Esse período que ela se recusa, ela fica 5 meses, em torno de 150 dias. E aí ela começa todo esse processo. Primeiro ela quebra o bico, né? E depois ela espera o bico crescer. Depois ela arranca as unhas, espera as unhas crescer. Depois ela arranca todas as penas. Ou seja, ela se renova por completo. E passado esse processo, 5 meses, 150 dias, ela sai para dar o maior voo da vida dela. E ela vive mais 35 anos. Nós estamos falando, né? Porque a pessoa que não se renovar hoje, ela está morrendo. Morrendo para o mercado, morrendo para os relacionamentos dela. Então eu vejo que tem a ver isso com o conhecimento, né? Essa busca incessante. Sim, sim, com certeza, com certeza. E assim, é muito importante a gente entender esse processo de desconstrução, né? Porque às vezes as crenças limitantes que a gente tem, tá dando uma travadinha aí devido ao 3G, mas eu acho que tá dando pra você me ouvir, né? Tô ouvindo bem. Tá. O que acontece? Muitas vezes as pessoas criam crenças limitantes, né? Eu tinha uma crença limitante que meu pai falava assim: eu nasci católico e eu vou morrer católico. Porém, até a própria igreja... É a síndrome de Gabriela, né? É a síndrome Gabriela. Até a própria igreja cristã evangélica, ela veio da igreja católica. Então, assim, ninguém nasce católico.